Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 3 de novembro, e nós celebramos a solenidade de todos os santos, e eu falo aqui diretamente de Assis. Infelizmente, hoje não vai ser possível o vídeo, mas somente o áudio com algumas imagens. Por conta das celebrações aqui, não se pode filmar nas igrejas, a cidade está muito cheia. Então eu preferi gravar no hotel, mas compartilho com vocês algumas imagens dessa visita à cidade de Assis. E eu quero te convidar, nesse dia em que celebramos todos os nossos irmãos e irmãs que já estão no céu, a iniciar comigo esta nossa meditação, invocando a presença de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar em mãos o Evangelho. Está em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12a. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando entramos na igreja de Santa Maria dos Anjos, em Assis, a igreja que está construída, a basílica, que está construída ao redor da Porciúncula, aquela pequena capelinha que São Francisco reformou, restaurou, e ao redor da qual ele e os seus companheiros viviam, ali onde nasceu o primeiro convento franciscano, eu me deparava num dos altares laterais com centenas de relicários que os frades haviam exposto ali para a veneração dos fiéis nessa comemoração de Todos os Santos. Relíquias, na sua grande maioria de primeiro grau, ou seja, fragmentos dos corpos destes santos, relíquias de segundo grau, enfim. Era um verdadeiro pedaço do céu na terra. Quando eu contemplava aquela cena, hoje pela manhã na Basílica de Santa Maria dos Anjos, eu me recordava da primeira leitura de hoje, do Apocalipse de São João. Quando João nos fala daquela multidão que ele viu diante do trono do Cordeiro, eram milhões de milhões, e todos trajavam as vestes brancas, traziam palmas nas suas mãos, todos estavam ali ao redor do trono do Cordeiro. E João, ao ser indagado por aquele ancião, lhe devolve a pergunta, e o ancião lhe responde: são aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e que venceram a grande tribulação. Caríssimos, a santidade é para todos nós. A santidade não é privilégio de alguns. A santidade não é para meia dúzia de gente. A santidade é para todos. E nós precisamos compreender também que a santidade, ela não é a soma dos nossos esforços, mas a santidade é um dom dado por Deus através da paixão, morte e ressurreição do Senhor e da vinda gloriosa do seu Espírito para habitar no meio de nós e em nós. São João nos diz na segunda leitura da sua primeira carta que nós temos uma graça imensa de sermos chamados filhos de Deus. E é justamente pela filiação divina, ou seja, pelo batismo, pelo selo do Espírito Santo em nós, que nós estamos abertos a essa graça. A graça de podermos ser santos como Deus quer. Hoje,
caminhando por Assis, eu tive a graça de visitar o túmulo de São Francisco, a graça de visitar o túmulo de Santa Clara, e de modo muito particular e especial aqui em Assis, eu pude rezar de joelhos diante do corpo incorrupto do nosso jovem Beato Carlo Acutis. Caríssimos, que experiência mais bela é a experiência da comunhão dos santos. Saber que esses irmãos já partiram, seus corpos continuam entre nós, seus restos, mas eles estão no céu intercedendo por nós. E por quê? Porque eles estavam em comunhão com Cristo e hoje estão em comunhão com toda a igreja. Bem-aventurados foram eles, cada um na sua situação, cada um no seu tempo, cada um segundo a sua vida e a sua resposta ao amor de Deus. Mas cada um deles cumpriu na sua vida o mandamento do Senhor, de amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a eles mesmos. Eles serviram na dor, serviram na alegria, na perseguição, na calmaria. Eles foram fiéis, foram generosos, foram alegres, souberam perdoar, souberam amar. Eles são bem-aventurados, ou seja, benditos. Seus nomes estão escritos no livro da vida. Eles, em suas almas, estão no céu diante do trono de Deus. E eles intercedem por nós. Eu não sei, caríssimos, como os nossos irmãos separados se recusam ainda a viver sem a intercessão dos santos, sem essa comunhão de amor, no amor de Deus que une nós os vivos, as almas que estão no purgatório e os nossos irmãos que estão no céu. Eu não sei como conseguem viver sem essa troca de graças e bênçãos que a igreja faz entre si. Eu não sei como alguém em sã consciência pode desprezar o auxílio, a fraternidade, o amor, a comunhão daqueles que contemplam a face do Senhor. Muitas vezes, nós também que estamos na igreja, desprezamos essa comunhão. Quantas vezes eu já ouvi católicos enchendo a boca e dizendo: eu rezo diretamente a Deus, só Deus salva. E é verdade, só Deus salva. Só Deus é Deus, só Ele é o eterno, dele todas as coisas dependem, mas Ele quis que nós tivéssemos intercessores. Ele quis, porque Ele mandou os discípulos que fizessem o que Ele fazia, que amassem uns aos outros como Ele nos amou. Pediu que eles fossem por toda parte seus discípulos, sua imagem. Pediu a eles que com suas próprias vidas dessem testemunho da sua fé. Como não crer que estes homens e mulheres estão contemplando a face de Deus? Por que não recorrer a eles para que eles consigam de Deus os favores que nós necessitamos? Nesses dias todos viajando pelo continente europeu com esse grupo de peregrinos, quantas relíquias, quantos corpos incorruptos de santos, quantos túmulos de apóstolos eu pude visitar. O túmulo do apóstolo Pedro, o túmulo do apóstolo Paulo, o túmulo de Santo André, o túmulo de Santiago. Quantos irmãos, quantos túmulos! O túmulo de São Bartolomeu. Quantos túmulos dos santos e santas eu pude visitar. São Pio X, Papa João XXIII, São Pio V. Quantos homens de Deus! São Paulo VI, o Papa Bento XVI, São João Paulo II. Eu pude visitar. Pude visitar também o túmulo dos pastorinhos em Fátima, o túmulo da irmã Lúcia. Homens e mulheres que hoje no céu intercedem por mim e intercedem por ti. Como ser um católico verdadeiro, desprezando essa grande parte da nossa família que já se encontra no céu?
Como ser um bom católico se eu não rezar a Deus, pedindo a intercessão destes homens, as almas santas do purgatório, que já são santas, já estão salvas? Ora, caríssimos, a nossa fé é muito bela, a nossa igreja é maravilhosa e nós precisamos fazer valer no nosso dia a dia aquilo que nos une, o amor de Deus. A comunhão dos santos é o que nos mantém firmes, unidos uns aos outros, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, apesar de todas as coisas que estão rondando a igreja e que a querem desfigurar. A comunhão dos santos mantém-se viva e verdadeira. Louvado seja Deus por esse dia. Louvado seja Deus pelo desejo que Ele coloca nesse momento no teu coração de ser santo. Louvado seja Deus por cada queda tua, porque cada queda é uma oportunidade para um recomeço e um recomeço muito mais convicto na sua caminhada para o céu. Louvado seja Deus por essa multidão de homens e mulheres que no céu intercedem por nós. E agora receba a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, São Miguel Arcanjo e de todos os santos e santas, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.